Existem coisas que apavoram muito mais do que qualquer tipo de paranormalidade. Antes de isolar alguém do mundo, pense bem antes, pois você pode estar despertando algum tipo de criação bizarra. O canal Romilson Francelino traz a vocês histórias e fatos arrepiantes, histórias e fatos que vocês não sabiam. Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like para que a gente apareça nesta enorme dimensão. Inscreva-se também nos canais parceiros, link na descrição. Abraços. Titechas Chainsaw Massacre, o Massacre da Serra Elétrica, no Brasil, é um filme de terror independente de baixo orçamento feito em 1973 e distribuído em 1974 pelo diretor Tobe Hooper. O elenco do filme inclui Marilyn Burns, Gunnar Hansen, Terry McMillan, William Vail, Edin Nell e Paulo Partine. O filme original atingiu inacreditável sucesso ao chocar o público em 1974 com seu realismo cruel. Sua história aterrorizante é considerada por muitos como um dos maiores filmes de terror de todos os tempos, tornando-se marca registrada do gênero, o que influenciou incontáveis outros filmes. Mas você sabia que o filme é baseado em uma história real? Gene Edward Gene era filho de Augusta Lerche, 1878 a 1945, e George P. Gene, 1873 a 1940. Seus pais eram nativos de Wisconsin e haviam se casado em 07 de julho de 1900. Seu casamento produziu Edward e seu irmão mais velho, Henry G. Gene, 1901 a 1944. George Gene era um alcoólatra violento, e Ed e seu irmão o rejeitaram por isso. Apesar de sua esposa, Augusta, também o rejeitar e sentir profundo desprezo por seu marido, o casamento persistiu. O divórcio não era uma opção devido a crenças religiosas da família. Augusta sustentava a família trabalhando em sua mercearia. Eventualmente, comprou uma fazenda na periferia de uma outra cidade pequena, Plainfield, que se tornou morada da família de Gene. Ed Gene só deixava sua casa para ir à escola, pois sua mãe bloqueou qualquer tentativa que ele fez para adquirir novos amigos. Além da escola, ele passou a maior parte de seu tempo fazendo tarefas na fazenda. Augusta, que era uma religiosa fanática, ensinava seus filhos sobre a moralidade inata do mundo, o mal da bebida e acerca do pecado com prostitutas. De acordo com Augusta, a única forma aceitável de sexo era para a reprodução biológica. Ela reservava seu tempo para ler com os filhos a Bíblia, geralmente selecionando versos do Antigo Testamento que tratam com morte e vingança divinos que praticam tais coisas. Com um comportamento efeminado, o jovem Ed Gene tornou-se alvo de intimidações. Colegas e professores recordam que ele tinha ataques de risos, tais como um riso aparentemente aleatório, como se estivesse rindo de sua própria piada pessoal. Apesar do seu péssimo desenvolvimento social, ele saiu-se bem na escola, particularmente na área de economia. Mais tarde, seus ex-professores recordaram-se que ele era um sujeito um pouco estranho e que ele era conhecido por capturar animais da beira da estrada que haviam sido executados e levá-los para casa com ele. Não se sabe até hoje o que ele fazia com esses animais, mas isso ocorreu em diversas ocasiões. A morte dos membros da família. Seu pai, George, morreu em 1940, e seu irmão Henry começou a rejeitar a visão distorcida de Augusta do mundo. Em certa ocasião, Henry respondeu à sua mãe e ouviu. Ed costumava dizer a seu irmão que ele seria condenado ao inferno se ele não se arrependesse e orasse. Em março de 1944, os irmãos se encontraram no meio de um incêndio na propriedade que possuíam. Quando Ed falou com a polícia, disse que não sabia onde seu irmão estava. Porém, mais tarde, ele levou os policiais até o local que estava o cadáver do irmão. Apesar de não haver provas contra Ed, Henry sofreu trauma contuso na cabeça. O médico legista do condado decidiu que ele morreu de asfixia enquanto lutava contra o fogo. Mais tarde, quando foi preso, Ed Gene confessou que matou o irmão, e se justificava dizendo que fez porque se Henry vivesse estaria indo para o inferno, pois estava em um caminho errado. A antiga casa dos Gene. Ed Gene passou a viver sozinho com a mãe. Menos de 2 anos depois,
Em 29 de dezembro de 1945, Augusta morreu de uma série de acidentes vasculares cerebrais, deixando seu filho aflito sozinho na fazenda isolada. Depois de sua morte, ele se tornou ainda mais estranho. Acredita-se que após a morte da mãe é que ele começou a roubar cadáveres do cemitério local. A polícia suspeitava que Ed Gein estava envolvido no desaparecimento de uma balconista, Bernice Orden, em Plainfield em 16 de novembro de 1957. Ao entrar em um galpão em sua propriedade, eles fizeram sua primeira descoberta horrível da noite. O cadáver de Orden tinha sido decapitada, seu corpo sem cabeça pendurado para baixo por meio de cordas em seus pulsos e tornozelos, como um animal em um frigorífico. O tronco do corpo estava vazio, a divisão da caixa torácica e do corpo virada para fora como de um servo, aparentando ser uma roupa ou algo que fosse possível vestir. Acima, imagens do corpo de Bernice Orden, encontrado na propriedade do Gein em novembro de 1957. Além disso, a polícia encontrou na casa de Ed Gein crânios humanos pendurados, pele humana formada em um abajur usada para estofar assentos de cadeiras, tampas de crânios humanos, aparentemente em uso como tigelas de sopa, além de um coração humano. Porém existem controvérsias entre as próprias autoridades sobre isso, pois os relatórios dos investigadores afirmam que o coração estava em uma panela no fogão, mas alguns fotógrafos da cena do crime alegam que estava em um saco de papel. A pele do rosto de Maria Ogan, proprietária da taberna local, também foi encontrado em um saco de papel na cena do crime, além de puxadores de janela revestido por lábios humanos, um colete mamária criado a partir da pele de uma mulher, um cinto feito de várias partes humanas, meias feitas de carne humana, entre muitos outros objetos terríveis que sugeriam a realização de um verdadeiro massacre. Na vizinhança, haviam relatos de crianças que foram até a casa de Gein de que existiam nesses objetos esquisitos, que Ed Gein descrevia como relíquias dos mares do sul, que, supostamente, foi enviado por um primo que tinha servido na Segunda Guerra Mundial. Após investigação, descobriu-se que eram peles faciais humanas, cuidadosamente descascadas de cadáveres e usadas por Gein, talvez como máscaras. Gein admitiu sob interrogatório que ele escavava túmulos de mulheres de meia-idade recém-enterradas que pareciam com sua mãe. Ele negou ter relações sexuais com os corpos exumados por ele, explicando: eles cheiravam muito mal. Durante o interrogatório, Gein também admitiu que matou com tiro Ogan, que estava desaparecida desde 1954. Logo após a morte de sua mãe, Gein decidiu que queria mudar de sexo, embora isso seja uma questão de debate se ele era ou não transexual, já que ele nunca disse ser. Mas uma coisa é certa, ele vestia-se como mulher para que pudesse fingir ser sua mãe. Novas descobertas e prisão. Em 1995, perto do local da antiga casa dos Gein, foram encontrados ossos de até 11 esqueletos humanos, todos de mulheres, com exceção de um. A polícia local disse que, embora eles não tivessem 100% de certeza, é provável que todos estes 11 restos mortais foram obra de Ed Gein, pois são restos mortais da época em que ele vinha cometendo assassinatos na área. O resto mortal de sexo masculino era de um carteiro que desapareceu no ano anterior. Ed Gein foi preso, mas foi dado como mentalmente incapaz e mandado para o Central State Hospital, que mais tarde se tornou uma prisão. Ele foi transferido para o Mendota State Hospital em Madison, Wisconsin. Em 1968, médicos declararam que ele estava são o suficiente para ir ao tribunal. O julgamento começou no dia 14 de novembro e durou uma semana. Ele foi considerado inocente devido à insanidade. Ele passou o resto dos seus dias no hospital psiquiátrico. Enquanto ele esteve detido, a sua casa foi incendiada e o carro que ele usava para transportar as vítimas foi vendido em 1958. Morte e lenda urbana. Túmulo de Edward Gein, morto em 1984 por parada cardíaca. Ele morreu em 26 de julho de 1984, vítima de falha cardíaca e respiratória, devido a câncer, no Hospital Mendota Mental Health Institute. Sua lápide tem sido vandalizada ao longo dos anos. Algumas pessoas retiravam pedaços da lápide para recordação, até que ela foi completamente roubada em 2000. A lápide foi recuperada em junho de 2001 e dada a um museu em Altoma, Wisconsin. Muitas pessoas ao longo dos anos desde sua morte, afirmaram ter visto Ed Gein andando pela rua caminhando na direção de sua antiga casa. Ele é visto frequentemente pelas estradas em torno de sua antiga casa.
Vários casais jovens alegaram terem sido abordados por um homem que se encaixa na descrição de Jean. Muitos afirmam que Jean foi bater nas janelas de seus carros, e muitas dessas pessoas nem fazem ideia dessa história. A polícia local se recusou-se a divulgar o retrato falado do homem porque ele se assemelhava muito a Ed Jean. Tenha bons sonhos, se puder.